Boa tarde, obrigado pela sua audiência no nosso Facebook, porque agora nós teremos uma live bem bacana e vamos falar, sabe do quê? Do workshop que vai acontecer, realizado pela Fundação Espírita André Luiz, O Segredo do Autoconhecimento, a Chave para a Sua Felicidade. Esse workshop será no dia 10 de novembro, das 9 da manhã até as 4 da tarde, no Hotel Braston, na rua Martins Fontes 330, no centro de São Paulo. Fica bem pertinho do metrô República, também do metrô Anhangabaú, e onde tem metrô tudo fica mais fácil, né? E você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, tem o seu benefício, um desconto especial para participar deste workshop. Que você já pode, inclusive, reservar o seu convite para este workshop por telefone no 24583214 e no site mundomaior.com.br. Participarão desse workshop Luiz Brits, que é coach, Marco Baltazar, também coach e consultor com foco no desenvolvimento humano alinhado com o propósito individual, e Marcelo Bispo, que é empresário e você conhece aqui da nossa Rede Boa Nova de rádio pelo programa Jornada do Espírito, e também Dr. João Lourenço Navajas, psiquiatra, psicoterapeuta, fundador da Cooper Casa, que é a Casa de Apoio Médico e Psicológico. Apresenta aqui na Boa Nova e na TV Mundo Maior, programa Novamente. E é justamente com o Dr. João Lourenço que eu vou conversar agora. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Que bom, né? Estamos aí, Luiz Leite, no áudio ali operando. O Alexandre. Alexandre. Tá bom. Estamos aí. E vamos falar um pouco sobre este tema, né? Esse workshop, O Segredo do Autoconhecimento, a Chave para a Sua Felicidade. E já trazendo o Evangelho, né? Evangelho de João. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um bom início para nós pensarmos no autoconhecimento, né? Eu acredito sim, que eu acho que essa foi a grande boa nova que Jesus nos trouxe, não através do seu palavrório, mas do seu gesticulário, vamos dizer assim, né? Porque ele fez bastante coisa mostrando que tinha muito conhecimento, não só dos outros, né? E não só das coisas, das pessoas e dos lugares, né? Mas de si mesmo. Por isso que era Jesus o Cristo. E essa recomendação que ele nos fez, né, depois a gente conhecer a verdade, não é conhecer a verdade do universo, né, que é apenas uma informação, é conhecer a si mesmo. E aí a gente vai ver uma série de detalhes a respeito de como que você pode ter acesso a essas partes nossas que passam meio que desapercebidas ou totalmente desconhecidas. Aí tem várias técnicas e várias maneiras em que a gente consegue fazer essa viagem ao nosso interior. Justamente, né, fazer essa viagem, quais as dificuldades, né? Claro que a gente vai falar aqui sem entregar muito a questão do workshop, né? Um spoiler do show. Bom, assim, vamos lá, dar uma pincelada nessa questão. As dificuldades, né, que as pessoas têm para realizar esta viagem e como que a gente pode caminhar nesse rumo a nosso autoconhecimento. Eu acredito que a busca dos segredos de si mesmo sempre existiu, né? E muitas vezes isso ficou muito recheado, vamos dizer assim, de suposições, e muitas vezes esse recheio de suposições ficou revestido de misticismo, né? Nessa questão de você saber quem você é, de onde você vem, para onde você vai, né? E isso de todas as épocas. Se você for ver desde da Grécia Antiga, né? Desde o pai da medicina, vários filósofos nessa busca do seu eu interior, né? Alguns sendo até convidados a se morrerem, né? Porque ajudavam os jovens a perceber algo além da vida, que não era o imediatismo do dia a dia, e com isso foi tido como se corrompendo a juventude, que é o autoconhecimento e a libertação dessas nossas comportamentos ou pensamentos repetitivos, mas que não são refletidos em relação ao todo ou ao contexto geral de uma existência. Então acho que essa busca, essa dificuldade de alcançar o verdadeiro eu sempre existiu
E com o passar do tempo, a gente foi descobrindo ferramentas, instruções para usar essas ferramentas e alguns instrutores que nos auxiliam nesse processo. E que é matéria de discussão, nós vamos falar bastante sobre esses instrumentos e instruções lá no workshop, né? E a relação de autoconhecimento e felicidade? Todo mundo que já fez essa viagem, que já se conhece, ele é uma pessoa feliz? Aí é que uma coisa interessante, conforme você faz essa viagem, você descobre a diferença entre alegria e felicidade. Alegria é a satisfação das suas necessidades físicas e psicológicas, né? Então, cachorro fica alegre, né? Se ele come, ele abana o rabo. Se ele vê o dono, ele abana o rabo. Eu sempre falo isso. O ser humano também abana o rabo, né? Só que ele de uma maneira mais discreta em tempos de não carnaval, né? Quando é carnaval é de uma maneira bem indiscreta. Então, e felicidade não. Felicidade é um estado de espírito que independe da satisfação física e psicológica. Senão, nós só poderíamos ser felizes encarnados. Então, eu acredito que entender o que é a felicidade é já um caminho em que a gente vai até desfrutar da alegria de estar encarnado, porém em rumo da felicidade espiritual. Certo. Ter o autoconhecimento, Dr. João, nos permite viver assim mais solitários, sozinhos, ou nós temos essa necessidade sempre de conviver coletivamente? Eu acredito que, como eu falo sempre brincando, né, que sozinho nós estamos mal acompanhados. Não porque a gente não presta, é porque a gente não se enxerga. O ser humano é um ser gregário, né? Ele precisa estar junto com os outros. Agora, é claro que junto com os outros não significa, como a gente fala, junto e misturado, né? Uhum. Existe a nossa individualidade, que deve ser respeitada por nós mesmos, que nós chamamos de nosso espaço, nossa reserva pessoal, mas trocar, né? E aí vem uma coisa interessante, que é quando você vai começar a perceber que só existe troca entre desníveis, né? É que nem a água no mesmo nível, ela fica parada, mas se você fizer um desnível, ela corre. Então só existe troca se houver desnível. E no sentido humano da coisa, vamos dizer assim, a gente vai só obter coisas novas se estivermos com coisas, pessoas e lugares diferentes do que nós. Então as diferenças, elas nos ajudam a absorver coisas diferentes daquilo que nós estamos acostumados. É meio lógico falar isso, mas a nossa tendência é procurar ficar sempre andando igual. E aí é que vem o risco das neuroses, que é o não autoconhecimento. É do tipo, eu repito os mesmos comportamentos e espero um resultado diferente. Isso é muito insano. Se eu continuar fazendo isso, eu vou ficar doente. Então o autoconhecimento me permite mudanças, as mudanças incomodam, e o maior incômodo é conviver com as diferenças, né? E aí, eu costumo dizer, se você está muito incomodado é porque você está aprendendo bastante coisa. Se você não tem incômodo nenhum, você está estacionado. Não é errado estar estacionado. Às vezes a gente precisa estacionar um tempo para elaborar e absorver um novo conhecimento. Depois a gente enfrenta um novo degrau, né? Aí eu faço aquela minha viagem interior, né? Tem aquele descobrimento pessoal. E se aquela pessoa que eu encontrar, que eu me ver ali, me reconhecer, não me agradar, pode levar a uma depressão, por exemplo? Então, eu costumo dizer que isso é a depressão pós-insight, né? Que era um termo, talvez, da psicanálise, né? Que é mais ou menos quando você... É aquela sensação que você tem quando você entra numa sala e você fica muito bravo porque está cheirando cocô de cachorro. Aí você começa a dar bronca em todo mundo. Pô, vocês não veem onde pisa, não limpam o pé, dá uma bronca, põe para fora. Aí você vai olhar, foi você que pisou. Então você percebe que aquele tempo todo você estava bravo, brigando com os outros, e a causa do cheiro mal era você. Isso chama-se depressão pós-insight, quando você descobre que certas dificuldades vêm do seu próprio comportamento, que até então você desconhecia que você tinha e desconhecia que podia mudar. Então pode acontecer sim o que nós chamamos de depressão pós-insight. E aí eu estava comentando, até com aquele mocinho que tirou a foto da gente, que tem um bigodinho. O Ricardo. O Ricardo, ele comentou, que eu estava comentando para ele que essa viagem não pode ser um te peguei, sabe? Essa viagem interna não pode ser, tá vendo a porcaria que eu encontrei, a porcaria que eu sou. Não, não. Você vai encontrar o seu real tamanho, talvez se surpreenda, porque estava inconsciente.
E a partir do momento que torna consciente, você pode levar um susto ou ficar um pouco chateado. Mas se você entrou nesse estado de espírito, significa que você está disposto à mudança, né? O ruim é quando você fala que eu sou assim mesmo, vocês vão ter que me engolir e volta, como é que chama? Machando duro, e não com vontade de mudar, né? É isso. A mudança é uma questão muito difícil, né? Mas isso é por conta do quê? Orgulho? Ego? Eu acho que tem um pouco a ver com isso, porque a gente passa muito tempo acreditando só nos nossos 5 sentidos. Há pouco tempo o planeta Terra está sendo bombardeado por ondas infravermelha e ultravioleta que está abrindo a percepção, a sensibilidade das pessoas, e elas estão começando a perceber além das aparências, né? E isso faz com que dói, né? Incomoda você perceber que talvez estivesse enganado até agora. Não, você não estava enganado, você estava enxergando o que era possível. Como é possível enxergar mais, então se prepare, porque vai vir coisas novas e a mudança vai determinar se você está pronto e disposto a se conhecer ou não, né? Ninguém é obrigado a mudar, né? É como eu falo, o livre-arbítrio vai continuar existindo, só que nós vamos ter a nítida sensação, quem ainda não tem vai começar a ter, de que a nossa liberdade de escolha é de meios, mas não é de fins. Não tem para onde ir, é para Deus. Como você quer ir para lá, agora você vai ter mais consciência de escolher. Não vai ser compulsório, como era no mundo de expiação e provas. Vai ser porque você quer. Então você pode escolher, e a ideia é que você faça escolhas de acordo com o seu real tamanho, né? Sem se denegrir e também sem se violentar com excessos, né? No Face tem umas participações, as pessoas estão aqui legal. Nos assistindo, né? Leda Barreira, a Celi Nunes, boa tarde a todos. Também temos aqui Francis Marcosta. Agora, a Dani Sperber, deve ser assim que fala, diz o seguinte: quanto mais me reconheço, mais só quero estar. Por quê? E olha, interessante porque Devanir Belmonte também diz que se acostumou a estar só. Na realidade isso não é solidão, né? Essa palavra eu peguei do Hubert Roden, né? Durante a minha jornada pessoal de autoconhecimento, aí, né? Que é a solitude, né? É um estado em que você percebe a sua individualidade plena. Só existe você como você. Isso não é solidão, é constatar que eu sou um ser original. Posso encontrar pessoas muito parecidas, até em termos de sentimentos e pensamentos, mas do ponto de vista de genética espiritual não existe híbridos, né? E nem existe 2 iguais, vamos dizer assim, né? No mundo da criação divina. Então essa percepção de que você é você e você vai ser você sempre dá uma sensação meio de opa, né? Estou sozinho? Não, isso é solitude, não estamos sozinhos, mas o seu processo é com você, ninguém faz por você, né? Na questão do lado profissional e também emocional, né? Eu sou feliz profissionalmente, por exemplo, aí eu não sou emocionalmente. O que pode prejudicar na minha vida? Eu acho que, sabe aquela coisa, sorte no jogo e azar no amor, não é? Na realidade eu acho que são focos, né? Eu costumo dizer que existem momentos na vida da gente em que as coisas vão acontecer, né? É que normalmente as pessoas querem que tudo aconteça do jeito de um manualzinho que alguém criou, que é o bom, ou correto, ou esperado para as pessoas. Não é bem assim, né? Se existem as diferenças, e eu costumo dizer que se existem 8 bilhões, né, de pessoas no planeta, existem 8 mundos diferentes. Cada um enxerga o mundo como pode, não é como quer, né? E eu acredito que o caminho que as pessoas vão seguir é de acordo com as suas possibilidades. Então tem algumas consciências que precisam se dedicar por um tempo ao seu lado profissional e acaba ficando o lado afetivo, familiar de lado. Outros vão mais para o lado familiar e afetivo e deixam o profissional mais de lado. Mas as duas coisas se convergem, né? O que talvez possa trazer uma certa pressão emocional nas pessoas é achar que tem que como é que chama o estereótipo do bem-sucedido, né? E não é bem assim. Quando você entra nesse estado de solitude, o bem-sucedido não tem nada a ver com facticidades do dia a dia.
né? Tem a ver com a minha realidade interior. Né? E aí essa é a busca do autoconhecimento. Né? Porque ser bem-sucedido, geralmente a gente pensa pelo lado financeiro, né? Eu estou bem, eu tenho uma ótima profissão, eu ganho muito bem, tenho minha linda casa, meu carro confortável, mas tem um certo vazio ali, tem alguma coisa que está faltando. Isso. Ou seja, dinheiro, um amigo diz isso, né? Não traz felicidade, ele traz conforto, né? Isso. Então essa realização é apenas profissional, nem sempre vai lhe trazer essa satisfação emocional, esse prazer de viver, inclusive, né? É olhar a multidão, ou não vamos tentar olhar dessa forma, isso eu me corrijo. Se essa relação que me veio à mente pode ser ou não tem nada a ver. Quando a gente descobre aquele estado da síndrome do pânico, que a gente entra num metrô, num ônibus e sai correndo porque aquela multidão me incomoda, né? Então, seria possível esse sentimento também? Eu tenho tudo financeiramente, mas quando eu tenho que me aproximar de alguém ou buscar um relacionamento, eu já fujo. Então, aí são as duas perguntas. Talvez quando a gente fale de sucesso pessoal, a gente vai falar o porquê da vida, né? Que a biologia explica, a ciência explica o porquê da vida, mas não justifica a vida. Então, quando você entra no roldão da vida, nas facticidades da vida, o que não é errado, tá? Não é que é... Senão daqui a pouco todo mundo então vou para outra vida. Não, aqui ainda é vida. É o para quê da vida que agora as pessoas ficam questionando. E muitas vezes, quando tem o sucesso pessoal, tudo é alcançado, a pessoa começa a fazer esse questionamento. Tá, e aí? Né? É mais ou menos aquela, eu falo brincando, aquela sensação do cachorro que sai atrás do carro, correndo na rua, e o carro para. Quando para, o cachorro... E aí, o que é? É para morder o escapamento, morder o pneu, continuar latindo, não sabe o que fazer. Mas eu acho que tudo serve ao autodescobrimento. Nenhum caminho é certo ou errado, é o que é possível. Então eu acredito que mesmo a pessoa que tem menos sucesso na vida, que nós estamos medindo a parte financeira, e mesmo aquela que tem o mais sucesso, os dois podem começar a entrar em pânico por uma sensação de vazio, sabe, do para que eu existo, né? Então tudo serve a Deus. Aí eu fico imaginando que tudo é instrumento, como eu falo também, que o planeta Terra é um cenário montado por Jesus a pedido de Deus, em que a gente vive personagens, circunstâncias, né, e situações tão e apenas somente para fins psicopedagógicos. Quando você tem essa consciência, você fala, puxa, mas a vida é tão rasa assim? Não, ela é muito profunda. A partir do momento que você descobre para que ela existe. Aí você começa a desfrutar de tudo que acontece, inclusive aquelas coisas que não são gostosas, ou que nós chamaríamos de insucesso. Né? E o tempo, a questão do tempo? Existe, talvez alguém programe-se, eu vou até determinada idade, eu quero estar realizado. Né? Às vezes não dá certo, não alcança, ou porque não foi pelo caminho que deveria ser, ou faltou esforço, né, determinação. Existe um tempo certo para nós chegarmos a esse autoconhecimento? Não, é um tempo interno. Né? Se você quer um prazo, eu te dou. A eternidade, pronto. Você tem só a eternidade, né, para você conseguir alcançar seu estado. Se for pensar em termos de uma encarnação, existe toda uma maneira de se enxergar, vamos dizer assim, a nossa encarnação. Eu gosto de pegar a maneira antroposófica, né? E quando você encarna, então você aumenta, né, num gráfico a sua relação com a matéria e diminui a sua relação com o espírito. Até que chega o máximo disso, que é em torno dos 40, 50 anos de idade. Aí começa a inverter as coisas. Você começa a ir embora da matéria e começa a voltar à espiritualidade. E aí a gente fala assim, quando você vai ver algumas pessoas que às vezes estão meio desajustadas nesse gráfico, né? Por exemplo, pessoas que já são velhas desde jovem, né? Ou pessoas que continuam imaturas apesar de idoso. Ou então a crise da meia-idade, que é quando o cara chega nos 50 anos e acha que o mundo, que a vida vai acabar, ele quer começar tudo de novo. Arranja outra mulher, casa de novo, quer mais carro, mais casa,
como se ele não aceitasse a curva descendente, ele quer fazer a curva continuar subindo, vamos dizer assim. Eu acredito que isso tem a ver com a desinformação sobre si mesmo. Por isso o workshop sobre o autoconhecimento. Porque se eu percebo, se eu entendo e eu me localizo dentro do meu contexto biopsicossocial e espiritual, eu já não entro em desespero. Muito pelo contrário, eu aumento a minha esperança. Né? Exatamente. Inclusive, vou falar aqui para você sobre esse workshop que nós estamos conversando, o segredo do autoconhecimento, a chave para a sua felicidade. Dr. João Lourenço estará lá, um dos convidados. Também o Luiz Brits, Marco Baltazar e Marcelo Bispo. Vai acontecer dia 10 de novembro, tá perto, hein? Então aproveite para você já reservar o seu lugar. Será 10 de novembro, 9 da manhã começa, vai até as 4 da tarde, é um período bacana. No Hotel Braston, bem conhecido, né? Vários eventos já foram realizados lá. Rua Martins Fontes, 330, centro de São Paulo. A Martins Fontes, ela é a continuação da Augusta, né? Termina lá embaixo, muda de nome. E perto do metrô República e Anhangabaú. Falar o valor aqui para você, R$ 147,00 para não sócios, 97 sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Agora eu quero dizer, se você entra no site mundomaior.com.br, você vai ver a possibilidade de parcelamento para você participar. Que às vezes a gente pensa assim, mas aí eu não posso, né? Gostaria tanto. Tem sim essa possibilidade. Claro que a FIAL pensou nisso também para você poder participar. Então, entra no site mundomaior.com.br e confira lá as formas para você participar do workshop O Segredo do Autoconhecimento, a chave para a sua felicidade. Vou trazer aqui mais participação dos nossos amigos que estão pela internet. A Neiva de Lima Sodré, parabéns, sempre algo para o nosso melhoramento, né? Essa é a função da Fundação André Luiz aqui, é justamente trazer, né, doutor? Através de todos os comunicadores, assim como o doutor João Lourenço, trazer algo para o nosso aperfeiçoamento, que também é para a eternidade, né? Eu acredito que, eu gosto de repetir isso, que participar da TV, da rádio, da Fundação, é uma realização de um projeto, um plano que eu sempre tive quando era aluno de medicina, de poder usar a própria mídia para poder levar a palavra que liberta. Não é fazer pregação religiosa, mas dar instruções para que as pessoas também pudessem rever a sua vida, em termos de biológico, psicológico, social e espiritual. Enquanto até aquela época eu só via mídia sendo usada para indução de comportamento de consumo. Né? Então, se a gente pode usar tecnologia para vender, eu também posso fazer tecnologia para libertar. Né? A Samara San, ela fala o seguinte: amo estar sozinha. Outros acham que sou antissocial ou algo parecido, mas não me sinto só. Queria muito que todos entendessem que me sinto muito bem quando estou sozinha. Tem esse lado também de compreender que estar só faz bem àquela pessoa, né? Eu acho que é questão de aceitar as diferenças. Aceitar as diferenças das pessoas não significa que eu concorde com elas. Porque se eu concordar, eu sou igual. Agora, também não vou desfazer ou enaltecer a diferença. Vou reconhecer a diferença. E realmente, quem entra nesse estado de solitude, não é que dispensa a presença das pessoas, mas não precisa delas como condição. Ou seja, ela não tem dependência emocional das pessoas. Mas quando as pessoas aparecem, ela é acolhedora. Duvido que ela se fecha num quarto e não quer falar com ninguém. Não é bem assim. As pessoas, quando falam, ela está lá. Mas assim que aquela relação terminou, ela volta a ficar com ela mesma. E isso não é isolamento, não é você ser antissocial, não é nada disso. O comportamento de isolamento, de ser antissocial, a gente pode observar sim em algumas pessoas, e aí seria um grau de patologia que a gente tem que identificar por que a pessoa está fazendo aquilo, em termos até para poder fazer diagnóstico e tratamento. Mas quando isso é feito espontaneamente e a pessoa não está padecendo, então é provável que seja um processo de autoconhecimento acontecendo ali. Aí entra aquela questão também, o senhor como psiquiatra, psicoterapeuta, questão da saúde, né? A pessoa que vem de sucessivas doenças e
de repente está faltando esse autoconhecimento. Qual é a chavinha que está faltando girar para que ela desperte e pare de se adoecer, de trazer esse lado, essa negatividade e provocar em si as doenças? Porque creio que nós temos, né, essa interferência em nossa vida de também provocar as doenças em nós, né? Principalmente as mentais, e aí vai. Na realidade, eu não sei se a gente provoca doença, mas eu acho que a partir do momento em que a gente desconhece alguma coisa, é mais ou menos como você tentar andar na sala da sua casa totalmente com luz apagada. Você até deduz mais ou menos onde é que estão os móveis, mas você vai dar uma canelada, com certeza, não tem jeito. Por mais que você se conheça quando a luz está acesa, na hora que você entra nas questões mais profundas, é escuridão total, é desconhecimento de si. Então eu acredito que possam existir acidentes de percurso, né? No qual você, ensaiando se autoconhecer, perceber coisas que talvez você não goste em você ou perceber que precisa mudar. Mas o processo de tornar consciente aquilo que é inconsciente foi o que o Freud inaugurou, né? Porque faziam essa pergunta para ele, né? Por que as pessoas que têm problemas, que estão doentes, né, cometem a mesma insanidade? E qual era a insanidade? Faz as mesmas coisas, repete os mesmos atos e comportamentos e cai no mesmo erro. Aí o Freud respondeu, elas repetem porque elas estão tentando acertar, né? Como a gente apaga uma conta que não deu certo e começa a fazer o cálculo de novo, não é assim? Aí a pergunta vem, então, mas por que elas não acertam? Porque elas estão fazendo sempre do mesmo jeito. Aí, como é que faz para saber qual é o outro jeito? Aí foi aquilo, a terapia ajuda você a descobrir uma nova maneira de se ver, de sentir, de perceber, e provavelmente vai fazer diferente, vai passar por um incômodo do insight, da percepção de si, e em seguida vai se libertar. E aí, fazendo alguma coisa diferente, o resultado vai ser diferente. Aí venceu-se a neurose, né? Participação da Iraci Maria Mateus, ela fala que parece ser egoísta, mas não é. É tudo o que eu falo mesmo. Me falam que estou solitária, nada a ver. Ela também gosta aqui de ter a sua própria companhia, né? Então, dá para se confundir o egoísmo com egocentrismo. Quando você está centrado em você, não é que você não quer que o mundo exploda, certo? O egoísta quer que o mundo exploda. No sentido assim, tem que ser do meu jeito, todo mundo tem que fazer do jeito que eu acho que é certo, então ele sai controlando o mundo e aquilo que não quer o que ele quer, não faz como ele quer, ele reage contra. Aí fica neurótico, fica doente, fica paranoide, fica controlador, é as neuroses, lembra? O ciclo da neurose, né? Mas quando a pessoa aprende a viver centrada em si e deixa os outros viver, ela se liberta. Então ela não nega a presença das pessoas, não se isola. Quando as pessoas aparecem, ela é amável, ela também aprende, né? Mas na maioria das vezes ela está centrada em si mesma, então não fica mais necessitada da turba, como a gente falava. Ou seja, perturbação, né? É um monte de gente que por algum motivo foi transpassado, né? Passou por ela alguma ideia que fez a turba se agitar, é a perturbação. Então as pessoas que têm um pouco de capacidade de interiorização preferem ficar só, mas não que ela esteja egoisticamente evitando o mundo, né? E você que está nos assistindo também pode participar, sabe, né, pelo WhatsApp 996433827. Isso, não seja egoísta, participe. Participe 996433827. Aí é interessante no Face, o pessoal vão conversando aqui também entre eles, né? A Devanir Belmonte, como que é o nome dele? Como fala bem? Aí já vão falando aqui, né? A Shirley, Dr. João Lourenço. Dr. João Lourenço, que apresenta aqui o programa novamente, também o Mente 5.0. Lu Santana, Dr. João Lourenço, gratidão sempre. Eu que agradeço. Quem mais está aqui? Alexandra Fonseca, olá. A Fernanda Mullin. Desculpa se não for assim, né? A pronúncia. Que bom estar em casa e poder ver e ouvir vocês pela internet. Morava em Guarulhos
e há 2 anos mudei para Brasília. Eu tenho muita dificuldade em lidar com a ingratidão e aceitar certas diferenças. Obrigado pela participação, Fernanda. Seja bem-vinda para quem se reconhece humano, né? Porque às vezes tem pessoas que se querem tanto sair do humano que vira sobre-humano, né? E acaba se violentando. Admitir que você tem uma dificuldade já é 50% dela resolvida. Pelo menos você está olhando para ela e buscando um caminho, né? Agradecer também, Andréia Meleu. Tem mais o Cláudio Pereira, um grande abraço a todos, que ele é de Sorocaba, aí, nossa querida Sorocaba, sempre participando da nossa programação. Maria do Carmo Vieira. Meu medo é na hora da minha passagem quando chegar no outro lado. Tento confiar na vida, que nosso Pai Maior tenha misericórdia. É um mistério, né? Assim, vamos dizer, porque ninguém sabe como vai ser, né? Principalmente a hora da passagem, né? Essa hora que nós vamos retornar à pátria, o corpo fica, e aí vai seguir, o espírito segue sua jornada. O senhor, no seu trabalho como psiquiatra, psicoterapeuta, atende pessoas que já estão preocupadas com esse momento do partir? Eu acho que quando as pessoas me procuram, muitas vezes elas estão querendo realmente morrer, né? Mas aí eu sempre falo para elas no sentido de que o que elas estão desejando não é a morte física, né? É a morte e o renascimento psicológicos, né? E isso pode acontecer com a gente ainda encarnado, não precisa desencarnar para isso. Até porque o processo do desencarne é um nascimento às avessas. A única diferença é que você passa por uma perturbação da consciência, mas não é por uma miniaturização da sua consciência, né? Não é um boot que você recebe, como quando você reencarna, dá um boot na sua consciência, você nasce com uma cabecinha nova, né? No processo da desencarnação, vamos dizer assim, você entra em contato com todas as coisas a qual você passou, no sentido de fazer uma espécie de inventário. E aí é que as pessoas ficam receosas de estar constatando que talvez no inventário saiu com... Como é que chama? Com saldo negativo. Isso não é verdade, sabe? Sempre o saldo é positivo. Claro que as coisas que você não conseguiu fazer, não é que é um saldo negativo, é algo a fazer ainda. Lembrando, como ela falou aí, que Deus tenha misericórdia, é que pedir misericórdia para Deus é redundância, né? É como falar assim, água, eu vou te molhar a água, né? Seja molhada a água. Não, a água é ela que molha, né? Misericórdia significa ter compaixão pela miséria moral dos outros. Deus não tem misericórdia com a gente, ele tem um amor. Deus só ama. Então, quando você desencarnar, ele vai te receber. E vai te receber com alegria. Claro, não ele pessoalmente, mas os mensageiros. E que alegria é essa? É a alegria de, olha, puxa vida, você tentou fazer o seu melhor, né? Olha as coisas que você conseguiu, né? Ele não vai ficar apontando o que você não conseguiu, né? Desencarnar não é uma sessão de te peguei, né? Não, é uma sessão de acolhimento, porque quantas pessoas estão tentando encarnar e ainda tem que esperar a sua vez, e as que conseguirem encarnar sempre vão levar um saldo positivo. Então, não ficar preocupado com a desencarnação. O que eu costumo dizer é, ocupe-se da sua vida, né? No dia a dia da sua vida, esteja você encarnado ou não. Pois é, e se possível, participe deste workshop, O Segredo do Autoconhecimento, a Chave para a Sua Felicidade, dia 10 de novembro, 9 da manhã. E Dr. João Lourenço, o Dr. João estará lá, junto com o Luiz Brits, Marco Baltazar, Marcelo Bispo. Vou deixar aqui novamente o telefone e o site para você já reservar o seu lugar. 2458-3214, operadora 11, e mundomaior.com.br. O Hotel Braston fica próximo ao metrô República e a Anhangabaú, ali na Martins Fontes 330, centro de São Paulo, fácil. E você terá com certeza um dia maravilhoso em busca deste autoconhecimento. Mais participações, Alexandra Fonseca
como o senhor diferencia uma pessoa desequilibrada de uma desestruturada? Onde o autoconhecimento entra nesses dois estados? É muito interessante, porque são duas coisas que podem estar separadas, mas podem andar juntos. Uma coisa é a estrutura da pessoa e a outra é como essa estrutura funciona. Então você pode ter uma pessoa desestruturada, então ela vai ter uma disfunção em cima dessa desestrutura. Mais ou menos como se falasse assim, olha, eu tenho um carro que é muito legal, mas ele tem a caixa de direção dele está invertida. Ele tem um problema de estrutura, né? Se ele foi montado daquele jeito, ele vai falhar na sua função. Então o desequilíbrio vem, muitas vezes, de uma falta de estrutura, ou algo que está desestruturando a pessoa, ou ela não conseguiu se estruturar. Mas as pessoas podem ficar desequilibradas por ter uma estrutura boa, bem feita, porém foi abalada. Né? Se você bate, o carro está perfeito, não tem nem direção invertida, mas se você bater com a roda de uma guia, ele vai começar a puxar para algum lado, para a esquerda ou para a direita. Pronto. Uhum. Tinha estrutura, mas foi abalada. Então, a gente, quando observa que a medicina é uma ciência de observação, a gente tenta buscar na pessoa as questões que são de estrutura e as questões que são de função. Né? Não adianta ter estrutura se ela está desequilibrada por alguma alteração que interfere na função da estrutura. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, que, por exemplo, família que é estruturada, mas não é funcional. Então, por exemplo, qual é a estrutura de uma família? É pai, mãe e filhos. Mas por que ela não funciona? O pai não é pai, quem manda é a mãe, por exemplo. E ela é violenta, e ela é alcoólica, ela bate em todo mundo, ela dorme o dia inteiro, o pai é que tem que cuidar dos filhos. Houve uma inversão de papéis, né? Ou então é o filho que toma conta da família. Isso é uma alteração da estrutura, né? Quer dizer, da função da estrutura. Mas às vezes a família é funcional e falta um elemento da estrutura. Por exemplo, o pai morreu. Pode acontecer. Eu ia perguntar isso, e quando é só a mãe, não tem a figura paterna, é só ela. Vai ter uma disfunção. E isso não significa que isso seja patológico. Tá? Não significa isso. Por exemplo, é como ter uma perna mais curta do que a outra. Eu tenho a estrutura, só que ela está alteradinha, vamos dizer assim, mas eu consigo andar. Uhum. Eu vou dar um jeito de calçar o meu pé ou fazer alguma coisa. Dá para viver com aquilo que está faltando, vamos dizer assim. Né? E o que é mais interessante é que tem algumas possibilidades que a gente acaba vendo como patológico, é que as pessoas se adaptarem, né? Às vezes até de uma maneira sadia, à falta de estrutura. Elas não se desequilibram com a falta de estrutura. E elas se adaptam. Seria mais ou menos como pegar esse carro que eu falei que tem a caixa de direção invertida e o cara dirige super bem. Porque na cabeça dele, quando ele está dirigindo, né, ele liga o pisca para cá e vira para cá. Ó, e ele está acostumado a fazer isso. Aí você vai falar, pô, você está doente. Não, ele tá adaptado, não vai mexer com ele. Se um dia ele falar, olha, eu notei aí, que todo mundo faz o contrário do que eu. Falei, olha, talvez seja você que faz o contrário. Isso te importa? Né? Falei, não, então não tem que mexer nisso. Só falar da questão da direção me fez lembrar, tipo, aqui dirigimos, o volante tá do lado aqui esquerdo. Vai para um outro país que dirige do lado direito, vai ter uma dificuldade até se adaptar, né? Vai dar um nozinho na cabeça por um tempo. Uhum. Né? Mas qual o problema? Né? Por isso que a gente fala tem um processo para poder se adaptar, se adequar. Exatamente. A Maria do Carmo Vieira, ela diz que tem muita gratidão pela vida, que bom, né? Isso é maravilhoso. A vida retribui. Com certeza, certamente está recebendo as bênçãos aí. Geni Prestes de Moraes, Dr. João, obrigado por sua maneira de se expressar, me sinto humana buscando acertar. É isso aí. Seja bem-vindo à tribo. Encarnada no planeta. Ednair Menezes, grata, amigo querido, parabéns pelo bem que semeia. Aurélio Gonçalves, abraço, Dr. João. A Benedita Barbosa da Silva diz o seguinte, Dr. João Lourenço, a sua presença fisionômica já me acalma. O que vem de esclarecimento já é lucro astronômico. Olha aí. Que bom. Eu acho que a ideia realmente, desde quando eu era estudante de medicina, eu pensava assim,
Porque eu vi alguns colegas meus usando o branco, sabe? A roupa branca, para vender coisas, né? Eu falei, bom, se o pessoal pode usar a imagem de algum tipo de autoridade para impor comportamento nos outros de consumo, por que eu não posso usar para atrair para as coisas de Deus, né? Como se eu fosse uma placa de trânsito, não tem problema. Se eu tiver que colocar flores, né? Pintar de cor de rosa, botar um chapéu na placa, desde que as pessoas olhem para a placa e mostrem para onde eu estou apontando, que o caminho não sou eu, mas olha lá, é lá o caminho. Se eu puder, pelo menos, ser essa placa de trânsito, já está bom. A Gláucia Rosa, ela disse, boa tarde, doutor João, sou muito fã, acompanho sempre que posso o seu programa na rádio e gosto muito quando você fala que a ignorância mata mais que as doenças. Na verdade, é a desinformação, né? Porque às vezes a pessoa, ela não ignora, mas ela não foi informada, né? O que significa isso? Ela até ouviu falar, mas ela não deu importância para aquilo. Ou seja, quando você fala que está informando alguém, você está dando importância para aquela coisa em si. É que fica meio redundante. Você está dando importância para aquela informação, né? Agora, todo mundo já leu tudo, né? E por que as pessoas não dão importância? É mais ou menos como, às vezes, por isso que eu falo que a pessoa não é ignorante, ela só está desinformada. Quando quem dirige carro, já não teve aquela sensação de estar tão preocupado com alguma coisa e está lá preocupado, remoendo a ideia e vai dirigindo e para e estaciona. Quando estaciona, como é que eu cheguei Como aqui? eu cheguei, né? Nem percebeu Isso. Caminho, nem nada. Ela não viu, mas ela respeitou todos os sinais, não parou. Mas isso aí é o que eu chamo de desinformação. Ela estava em outro lugar. Não é que ela ignorava, ela estava em outro lugar, né? Bom, estamos já chegando ao final da nossa live tão bacana, falando sobre, dando só uma prévia do que vai ser o workshop, o segredo do autoconhecimento, a chave para a sua felicidade, que, claro que o Dr. João guardou as 7 chaves aqui, o que ele ainda vai levar nesse dia para você, e que o senhor faça esse convite, né? O que o nosso ouvinte, telespectador, vai poder apreciar nesse dia 10 de novembro no workshop O Segredo do Autoconhecimento, a chave para a sua felicidade. Pois é, esse convite não é meu não, tá? Esse convite é de Jesus, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. E aí conhecer a verdade não é fazer ausculta do te peguei, né? E virar um martírio pessoal, um auto-martírio. Então, o workshop vai tentar passar para as pessoas instrumentos, instruções e, quiçá, seremos instrutores para que vocês possam ter essas habilidades e aplicar na vida de vocês. Essa é a vontade do workshop, né? Obrigado, Dr. João Lourenço Navajas. Esteja lá, 10 de novembro, com o Dr. João, Marcelo Bispo, Marco Baltazar, Luiz Brits. Acesse mundomaior.com.br para reservar o seu convite ou ligue 2458-3214. Obrigado pela sua audiência aqui no nosso Face. Valeu!